Olá, boa tarde. Dando um tempinho aqui para as pessoas entrarem. Olá. Vamos começar mais uma live, mais um Xirê dos Saberes. Vou dar só mais um tempinho para poder chamar a Jaqueline Oliveira, a gente poder conversar um pouco. Oi, Eric, bem-vindo. Vamos começar mais um Xirê dos Saberes. Oi, Jéssica. Hoje com a professora Jaqueline Oliveira, Jaqueline de Obá. Vai ser uma honra essa conversa com ela. Ela que trabalha com oficina de escritas, é uma mulher de axé. Olá, Dofona Dandara. Vou aqui já acionando ela para a gente poder não perder muito tempo, né? Oi, Bomi Cristiane. A gente pode pensar nisso, né, Eric? Boa ideia, né? Pensar numa certificação aqui digital. Mas aí a gente teria que fazer uma lista de presença, né? Teria que ter pensado nisso, acho que um pouquinho antes, né? Ô, Jéssica, queridíssima. Mas, Eric, esse plano não é ruim, não. O problema é que a gente teria que ver como fazer essa lista de presença. Eu ver com a galera aqui do grupo que trabalha nessa parte, que compreende mais essa parte da produção. Muito baxé, Dofona. Deixei chamando ver se ela já tá por aqui. Ela ainda não tá por aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se ela já tá entrando. Espero que vocês estejam acompanhando as pratas da casa, que tá bem interessante, né? Os vídeos com as pratas da casa, que sai sempre às sextas. Aos domingos sai a parte de empreendedorismo. Espero que vocês estejam acompanhando. Tá tudo bem bonito, o pessoal tem caprichado bastante, muito baxé, o pessoal da Aeroprodução, filhos da casa que ajudam aqui a gente. E aí, bora pensar aí nessa certificação para o nosso próximo evento, se for virtual, né? Deixa eu só avisar a Jaque que eu já tô por aqui, a Jaqueline que eu já tô por aqui. Prontinho. Ela já entrou. Entrou agora. Beleza. Deixa eu chamar ela aqui. Olá, o Jubonan. Tô chamando ela aqui, adicionar. De vocês. Mais uma tarde, noite, muito axé. Mais uma tarde, noite, eu sou Marta Ferreira. Olá! Que maravilha! Oxe, abençoe sua bênção. Que bom te ver aqui virtualmente. Estou aqui me apresentando. Eu sou Marta Ferreira, sou Iaquequerê, mãe pequena no Ilê Axé, Milarê e Açabá. A gente está no 4º encontro das culturas de axé, que esse ano, por conta da pandemia, a gente está fazendo virtualmente, mas está sendo de uma riqueza tamanha, né, com os nossos amigos, nosso povo de axé, amigos do axé também. E hoje eu estou aqui com a professora Jaqueline Oliveira, que é uma grande amiga, Jaqueline de Obá, né, uma mulher de terreiro, professora, estudiosa das literaturas africanas, principalmente no que diz respeito a literaturas femininas, né, de mulheres. Tenho a honra de falar que foi ela que me apresentou alguns anos atrás, Paulina Chiziane, quando quase ninguém falava nela aqui no Brasil, e ela começou a estudar e me apresentou a Paulina Chiziane, que é uma autora belíssima moçambicana.
e a gente está sempre trocando muito, tem uma escuta muito aberta para Jaqueline Jeová, minha irmã, né? Desde 2012 a gente aí se encontrou nada é por acaso, né? Mas a gente se Pois encontrou é. no lançamento do dicionário Yorubá do professor José Beniche e a gente não se desgrudou mais. Isso não quer dizer que a gente se veja sempre, mas a gente tenta sempre estar em contato na medida do possível, porque ela é uma mulher trabalhadora, mãe, né, pesquisadora, estudiosa, então o tempo também, e de axé, então o tempo é uma coisa bem corrida mesmo, né? Então, antes de qualquer coisa, saudar todo mundo que está aqui, os filhos da casa, os não filhos da casa, bem-vindos ao quarto encontro. E queria que você falasse um pouco, começasse falando um pouco da sua trajetória, falasse de você um pouco. Olha, é assim, eu estou muito feliz, tá? De estar aqui. Se houver algum barulho que não era para ter, eu peço até de antemão desculpas, né? Mas assim, eu tenho uma vizinha, né, que mora no terreno dos fundos, né, da minha casa, e nesse momento ela está com o som ligado. Então eu não sei se o som aparece na live, né? Se está Mas interferindo, mas problema enfim. nenhum, faz Então, parte do contexto. pedreiro eu já despachei, então não vai ter barulho de martelo. Mas assim, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz, assim, eu tô muito honrada, né? A senhora, né, também assim, uma grande amiga, como você mesmo falou, nada acontece por acaso, né? Eu sempre falo da senhora para as pessoas que eu conheço, porque eu a considero, né, como um grande exemplo, né, de pessoa, né, de mulher de axé. Não só de mulher, mas como pessoa. Nas minhas conversas aqui em casa, né, com meu companheiro, uma vez ele me chamou a atenção, né, conversando comigo, ele falou assim, olha, eu acho que diante de tudo que a nossa sociedade está vivendo, essas questões de intolerância e várias outras questões também de cunho mais interno, né, das casas de santo, eu acredito que as pessoas elas estejam precisando de bons exemplos, né? Aí quando eu paro, né, e olho para a senhora, eu falo assim, nossa, mas nós temos exemplos, né? Maravilhosos. E eu sempre falo, Marta Ferreira é um dos maiores exemplos assim, que eu conheço. Ai, Então, obrigada. assim, grata, né, a essa ancestralidade que, na verdade, é Oxum, né? Eu tenho uma questão forte com o Oxum, que na realidade eu não sabia que eu tinha, né? Mas sou cercada por mulheres de Oxum. Minhas duas comadres são de Oxum. Então, assim, certamente algum recado, né, dos ancestrais, com certeza é. Mas vamos lá. Eu fui iniciada, né, no culto de Nagu Vodum, no Ilê Axé Bafonjá, por Tatiane de Oxumaré e Valéria de Xangô, né? Minha avó, ela se inicia no Nordeste, depois ela vem para o Rio. Quando ela vem para o Rio, ela então passa a dar continuidade com seu finado Jorge de Manjá, né? Então, lá era uma casa de candomblé que tanto eles iniciavam, né? Orixá, quanto eles também iniciavam Vodum. Na realidade, muito mais Orixá, né? Porque ela recebeu na realidade, né? Tudo que ela tinha, os direitos dela, o que ela tinha para poder receber, então ela aprendeu, mas fazia muito mais orixá. Depois essa minha avó, ela falece, e aí eu fico um pouco desorientada, né, no seguinte sentido, nossa, para onde que eu vou, o que que eu vou fazer? Eu costumo dizer que sou muito privilegiada pelos mais velhos, e aqui eu coloco mulheres e homens, né, que ao longo, né, do meu caminho até aqui, que não é muito grande na realidade, né? Ele é pequeno, né? Eu tenho um pouquinho mais de 7 anos, quer dizer, um ano a mais, então isso daí não é nada, né? É muito pouco, né? Eu acho que o que conta na realidade são os aprendizados que nós, ao longo do tempo, né? São as vivências que nós vamos acumulando.
E aí eu fiquei muito mal, né? Porque até ali eu fui a Biã dessa casa, tá? Durante 5 anos e 8 meses, né? Eu fui a Biã mesmo, eu vivi a Bianato, então durante meu abianato, a minha avó, com muito cuidado, com muita sutileza, ela sempre procurou me passar alguns ensinamentos, alguns conhecimentos dela. Eu fui aquela pessoa que fui para o candomblé muito pura no sentido de saber o que era o candomblé, porque a minha vivência toda ela vem de Umbanda. A família toda da minha mãe é de Umbanda. Então eu tenho uma bisavó que era rezadeira, que era benzedeira, que era de Umbanda. E aí as suas duas filhas, né? Dona Ivone e Cleia, também de Umbanda, né? Minha mãe. Só que assim, minha avó carnal sempre foi um pouquinho mais rebelde, sabe aquela coisa do vai e não vai. Minha mãe carnal, idem. Mas ia ter que chegar em alguém, né? Então, quer dizer, eu venho com o histórico da Umbanda, na realidade, antes de ir para o candomblé. Eu fui uma pessoa que era para eu ter sido iniciada pequena, mas a minha mãe, como foi criada dentro dessa história também muito judaico-cristão, um catolicismo assim muito forte, ela sempre teve uma ideia muito contraditória, muito delicada sobre religiões de matrizes africanas. E ela não gostava mesmo, né? Mas lá em casa a gente tem um histórico de a minha tia, com 7 anos de idade, a primeira vez que passa por um processo de incorporação com o preto velho, a minha bisavó, que eu chamo de vó também. Então, todo mundo muito cedo, né, esteve inserido nessa questão toda da Umbanda. Com a minha bisavó, eu tive, né, um contato com ela bem significativo, né? Então, eu pude também praticar uma escuta muito grande dela. E aí, com mais ou menos 14 para 15 anos, a primeira energia, né? A primeira manifestação que chegou em mim foi de um povo de rua, né? Que na casa da minha avó eles chamavam de guardiães do pé, né? Alguns nomes assim desse povo aí bem antigo, né? Da Umbanda, né? Hoje essa minha tia que eu tenho contato, ela mora aqui em Bangu, né? Só para vocês entenderem. A minha família, por parte de mãe, é toda do Morro dos Macacos. Na década de 90, eles saem do Morro dos Macacos e eles se estabelecem aqui na Zona Oeste. Então, parte da minha família vai ali para o que chamam de Nova Septiba, né? E uma outra parte dessa minha família se estabelece aqui no bairro de Bangu. Então, minha avó ela chega em Sepitiba quando Sepitiba não tinha absolutamente nada. Nada, 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 nada. Era uma roça, literalmente Sepitiba. E aí ela começa os trabalhos dela ali, de benzedeira e de rezadeira, que ela já era, que ela já fazia lá no Morro dos Macacos. Eu, até os meus 13 anos, eu fui criada aqui no bairro de Bangu. Apesar da minha mãe nunca querer ter, né, se envolvido no sentido de pegar aquela responsabilidade. Ela fez a camarinha de Umbanda, teve todo o cuidado, né, de me batizar também, aquele batismo, né, comum da Umbanda, na cachoeira, né, com caboclo. Então, desde os meus 5, 6 aninhos de idade, que eu tenho duas grandes referências na minha vida, em termos espirituais, que uma é a Vovó Chica da Bahia, né? A primeira entidade, né, o primeiro guia que eu conheci se chama Vovó Chica da Bahia. Vovó Chica da Bahia, sempre tomei passe com ela, sempre me passou diversos ensinamentos, e eu fico boba de perceber o quanto que a nossa memória ela registra informações da infância. Porque depois de adulta começaram a acontecer coisas na minha vida, situações pelas quais eu passei, e que toda vez que eu olhava para o céu e que eu via as estrelas, eu falava, caramba, a vovó falou isso daí comigo, né? E aí, Omolu na minha vida sempre soube que eu tinha um enredo com esse senhor desde criança. Isso para mim não era novidade. Na realidade, muitas coisas para mim, né, não eram novidade, mas no candomblé eu fui pura. Aí minha avó faleceu, eu fiquei assim quase 2 anos muito mal, quase mesmo num estado
depressivo, sem ir para lugar nenhum, né? Aí conheci seu Ulisses Romolu, fui para a casa dele. Na casa dele nós temos aí em torno já de quase 8 anos, né? E aí fiquei, aí só para que vocês saibam, né? Ele é filho de Mariazinha de Oxum, né? A mãe dele atualmente, ano passado, ela completou 50 anos de iniciada. Ela, quando o pai dela morreu, ela deu continuidade com seu Ramiro de Oxóssi, né? E o avô dela é seu finado de Bemi de Omolu. Então fui, né, para essa casa, né, de Engenho Velho. Lá, né, permaneci. E, quer dizer, estou aí, né? Há 2 anos, junto com o meu mais velho, porque sozinho nós não somos ninguém. Aí eu resolvi, né, dar continuidade a uma missão que me foi destinada. Na realidade, eu era pequena, né? Mas eu precisava crescer, amadurecer, me entender como, né, como pessoa, entender qual era o meu espaço ali no mundo, né? Conhecer um pouco mais desses guias que me acompanham para que eu pudesse, então, ter um pouco de maturidade, né? Porque a gente também vai construindo isso com o tempo para assumir esse trabalho da minha bisavó, né, na parte de Umbanda, que eu particularmente, né, sou uma mulher iniciada no candomblé, mas eu gosto muito da Umbanda. Foi o terreiro de Umbanda que formou os meus valores, que formou os meus princípios, né, e que ajudou também, né, essas vozes, né, do caboclo lá, dos seus 7 flechas, da vovó Cambinda também, do Cruzeiro das Almas, que por um acaso é a Preta Velha, né, do boiadeiro, que ajudaram a formar a Jaqueline. Então, a todos esses guias, né, eu sou muito, assim, grata, né, e aos mais velhos também, com quem eu convivo, né. Então, a minha trajetória é essa, fui iniciada numa casa, hoje estou em outra, venho com histórico aí da Umbanda, né. Eu costumo dizer que é um histórico que ele é transgeracional, literalmente, porque começa lá na minha bisavó, isso que eu tenho conhecimento, mas deve ter começado antes, né? Porque, mãe, a minha família é uma família muito antiga. Então, a minha bisavó, ela nasce 1 ano após a abolição, sabe? Então, assim, eu sou a mais clarinha da família, que a família toda é altamente, né, retinta, porque houve, né, em algum momento aí da família esse processo todo de miscigenação mesmo. E aí, Obassi, você acha que essa sua trajetória influenciou também na sua trajetória profissional? Queria que você falasse um pouco assim, como né, toda essa carga histórica de ancestralidade, que a gente vê que a ancestralidade é o que rege a sua vida, né? E aí eu queria que você falasse um pouco, porque você vai para as letras, né? Para pensar escritas, para pensar mulheres negras que escrevem, e aí nossas mais velhas que escrevem. E aí eu queria que você falasse um pouco como a tua própria ancestralidade foi te encaminhando, para depois a gente ir entrando nas perguntas que já começaram a surgir. Sim, claro. Algumas questões. Então, a família do meu pai, né, tem umas diferenças da família da minha mãe no seguinte sentido. A minha avó, ela teve 16 filhos, né? E esses 16 filhos que ela teve, né, ela não criou nenhum. Bom, eu costumo dizer que a sorte dos filhos da minha avó foram, nesse caso, os tios avós delas, porque a minha bisavó carnal, ela era a segunda filha de 21 irmãos, contando com ela. Então, aí já se observa que a minha família é muito grande. Eu tenho primos com 50 anos de idade que eu não conheço. Isso daí, né, é fato. E aí, o que acontece? A parte da família do meu pai é uma família que, apesar deles terem nascido ali nos pés do Morro do Urubu, mas a minha avó, né, e o meu avô, a família era uma família que não houve, né, esse processo todo de separação, não havia uma desestrutura familiar, então todos os filhos conseguiram ir estudar, todos os filhos, né?
Então, quer dizer, o meu pai, ele estudou, a minha tia estudou, os meus outros 2 tios também estudaram. Então, pelo fato deles terem estudado, nós que somos da área da educação, a gente sabe, né, que no país em que nós vivemos, não há um outro meio de você melhorar um pouco a sua condição social e econômica, senão através do estudo, né? Então, assim, na realidade, eu começo a desfrutar a melhor parte, digamos assim, da vida do meu pai na aposentadoria dele. Porque eu sou a última filha de um homem que atualmente tem 76 anos, né? Eu sou aí a caçulinha dele. E aí a família da minha mãe já vem com um histórico de pobreza muitíssimo maior. Então, assim, eu sempre fui uma criança muito diferente das outras crianças e todo mundo na minha família sempre fala isso, né? Minha mãe trabalhou 25 anos como empregada doméstica em casa de família e eu sempre fui muito espontânea, muito comunicativa, eu sempre tive aquela coisa de pegar os livros, mesmo quando não sabia ler, e começar a inventar histórias. E eu fazia como se realmente eu estivesse ali lendo e inventava toda uma história. Então, essa questão da comunicação, de ser muito comunicativa, de falar muito, sempre foi muito de mim. Eu sempre fui uma criança e uma pessoa muito curiosa. Eu sempre gostei muito de estudar. E eu, ainda criança, né, eu comecei a perceber que o caminho, né, para que eu conseguisse na vida, né, sair de uma realidade diferente da realidade em que a minha mãe, porque a minha mãe ela não teve escolha na realidade, né, ela não pôde escolher estudar, né, ela não teve escolha, ela foi fazer aquilo que ela aprendeu a fazer, que era trabalhar na casa dos outros, né, e a minha mãe, apesar de tudo, ela sempre teve uma consciência de que o estudo ele era muito importante. Não foi uma mulher que sabia sentar comigo, né? Quer dizer, também não tinha tempo para poder estudar, mas sempre pedia para algum vizinho ou para alguma vizinha me ensinar o trabalho, né, de casa. E eu sempre fui uma criança muito adulta, né? O pessoal da minha família fala isso. Poxa, Jaqueline sempre foi assim uma criança muito adulta, né? E aí, assim, na minha infância eu não tinha muita perspectiva de fazer nível superior, na verdade isso nem passava pela minha cabeça, né? Porque na minha família não tinha ninguém com nível superior, tirando assim o meu pai, né? Os meus pais se separaram, eu tinha 2 anos de idade, então não tinha aquela coisa. E aí começaram, né, as inscrições para as escolas, e eu falava assim, eu não vou passar porque eu estudo em escola pública, né? Chegava lá onde o meu pai mora, num condomínio, saía aqui de Bangu, outra realidade, chegava lá na Vila da Penha, né? Não é um bairro de classe média alta, né? Mas é a realidade, né? É um pouco diferente no condomínio, minhas amigas tudo, né? Com os pais com outra condição, falava assim, poxa, eu não vou conseguir passar. E aí, meu pai, como tinha tempo, ficou estudando comigo, nós ficamos estudando em casa, e ele ali me dando aquele apoio, e aí eu fui e passei para o Cefet, né? Eu fui a única também das minhas amigas que passou para uma escola federal. E aí, quando eu passo no processo seletivo do Cefet, a primeira coisa que eu lembrei foi o que a vovó Chica da Bahia tinha falado para mim, com 6 anos de idade. Ela havia dito já naquela época assim, minha filha, você tem uma estrela muito grande. O que você quiser na sua vida, você vai ter. Aquilo ali, naquele momento da aprovação, no meu primeiro dia de aula, nunca fez tanto sentido na minha cabeça. A partir daquele momento ali, eu soube que nada mais poderia me parar e me impedir. Termino o Cefet, no primeiro vestibular que eu passo para a UFRJ. Cheguei a passar para História na Rural, mas quando fui para a Rural, fiquei apavorada com aquele lago, principalmente porque na época haviam, né, muitas reportagens, né, de questões com drogas ali dentro, né, enfim, questões de violência sexual. Então eu falei assim, gente, eu não quero vir para cá de jeito nenhum. E aí, então eu vou fazer letras, né, no primeiro momento muito influenciada pelo meu pai, escolho um curso de letras clássicas, português latim, e aí eu simplesmente no segundo já período da graduação eu fico completamente apaixonada pelo curso de letras. Lá para o terceiro período eu descubro que existe uma vertente, né,
de literatura africana em expressão portuguesa. Quando eu tomo contato com Paulina, foi aquele amor assim que é difícil até de mensurar. Aí cheguei para minha orientadora e falei assim, olha, eu quero pesquisar isso aqui, e eu quero falar de relacionamento interracial em contexto africano. E aí ela falou para mim, olha, eu não conheço esses autores que você quer trabalhar. Porque aí naquela época eu já tinha tomado contato com o movimento negro, eu participava do grupo de estudos ali na sala do Denegri, na UERJ, no nono andar. E aí eu comecei a levar várias leituras para poder inserir na minha pesquisa. Ela falou assim, olha, eu não conheço, mas faz o seguinte, você faz e eu assino. Eu falei assim, pô, então tá tudo bem. Se então é assim, eu vou pegar e vou pesquisar e vou fazer. Aí desenvolvi a minha pesquisa, eu obtive um resultado muito bom. Na minha primeira jornada de iniciação científica, eu tirei 9,9 na minha apresentação. Na verdade, não tirei 10, porque a coordenadora do curso, de uma má vontade com as pessoas. Eu acho que essa é a grande desvantagem quando a gente chega com os nossos autores, né? Ou com as nossas pesquisas, né? Exatamente. Eles têm, assim, um profundo desconhecimento. Eles passam mal, eles não aceitam, né? Não aceitam mesmo. E aí, ali, eu fui para Mulheres em Letras, lá na UFMG, apresentei lá também, apresentei na PUC, na época, no Seminário das Meninas Black Power, se eu não me engano. Isso mesmo. Aí, publiquei lá pela UFMG o meu primeiro artigo, e aí eu não parei, eu continuei pesquisando, né, dentro da área de literatura, fui para São Paulo fazer curso, porque eu falava assim, poxa, eu tenho que aprender com os mestres. Aí fui para São Paulo, fiz curso com Puti Silva, fui para São Paulo fazer curso com a Lívia Natália. Nessa época, eu fui levada para uma das primeiras formações do Vozes Mulheres Negras com a Conceição Evaristo. Então, cheguei até esse contato com Conceição, né, em alguns momentos em que ela até falou que seria muito interessante se eu fosse fazer, né, na ocasião, depois do mestrado, mais um doutorado em análise do discurso, né, e aí eu guardei isso que ela falou para mim, sabe? Mas a minha trajetória, né, dentro de letras, né, foi essa. Depois eu achei que não era o suficiente, que faltava alguma coisa. Aí eu fui fazer a pós, porque eu não fiquei contemplada só com a graduação. No mesmo ano em que eu vou para a pós, eu faço vestibular e passo para a UERJ em Ciências Sociais. Aí começo Ciências Sociais na UERJ, né, naquela coisa toda. Só que aí a UERJ começou a ter muita paralisação, muito problema. Nessa ocasião, eu tinha acabado de descobrir, logo um pouco mais à frente, a gravidez da minha filha. A UERJ chegou a entrar em greve, aí eu fiquei sem paciência. Aí fui e tranquei, né, no 7º período, tá? A Faculdade de Ciências Sociais, não levei adiante. Mas, assim, importante a minha passagem pelas Ciências Sociais, né? Aí dei uma paradinha, porque aí, né, eu tenho um companheiro, aí eu fui casar. Nessa ocasião, eu falava muito assim, Ciro, olha só, legal, temos a graduação, beleza, mas olha só, você precisa fazer alguma coisa a mais. Porque a questão da idade, para mim, eu sempre pensei nessa questão da idade no seguinte sentido. Se você pode, né, você não tem impedimento de fazer uma especialização, faça essa especialização. Eu sempre pensei isso, né? A gente sabe que muitas mulheres, muitos homens fazem mais tardiamente porque a vida não deu ali uma oportunidade, um espaço para eles estudarem antes. Mas não era o caso. Nessa ocasião, eu começo, né, a ver processo seletivo para o mestrado. Mas aí surgiu uma oportunidade no Pedro II para ele. Eu falei para ele, faz o seguinte, faz a prova. Eu estava escrevendo pré-projeto e, na ocasião, eu estava conversando com a professora Joselina. Falei para ele, vai fazer a prova lá, da pós lá no Pedro II. Faz a prova. O que aconteceu? Ele passou na prova.
E aí eu fiquei assim pensando, né, as pessoas pressionando, e aí, tu vai fazer ou não vai fazer o mestrado? E aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Na época, né, 26 ou 27, acho que eu estava com 26 anos, e eu falei assim, ele já está próximo dos 40, né? Aí eu falei assim, vai fazer tua pós. Ah, mas e você? Que eu falei assim, não, olha só, vamos aguardar, né? Porque eu sempre tive a ideia, né? Que os ancestrais, eles sabem o que fazem. E eu penso da seguinte forma. Eu acho que quando você vive um projeto familiar, às vezes se abre mão de algumas situações, abre mão no sentido de adiar, né? Para que outras coisas se realizem. Naquele momento, então, eu abri mão e não me arrependo jamais. Sabe por quê? Porque quando teve o concurso da FAETEC, ele só entrou porque ele tinha pós-graduação. Se ele não tivesse a pós, ele não entrava no concurso da FAETEC, né? Então, assim, eu vejo que valeu, assim, muito a pena. E a gente, de fato, tinha, assim, um projeto familiar. Então, depois eu falei assim, vou fazer outras coisas. Aí fui fazer o normal, que eu não sei ficar parada. Eu sou dinâmica, eu gosto de estudar, eu gosto muito de ler. E aí vou lendo, e aí vou procurando fazer resenha. Eu falei assim, bom, outras coisas foram acontecendo também na minha vida, né? Que fez com que eu não conseguisse, então, me dedicar e falar assim, não, vou agora para o mestrado, né? Tinha a questão toda de quem Demaim hoje tem 4 anos, né? Hoje eu já estou na minha casa, então hoje é um outro momento. Então, assim, a partir do ano que vem eu já consigo amarrar, né, todas essas questões e dar continuidade. Mas eu sempre agradeço muito aos ancestrais porque eles são muito generosos comigo, mãe. Virei colunista, aí consegui me inserir um pouco mais na área de literatura, comecei a publicar. Então, na verdade, eu não tenho do que reclamar, né? Eu ia comentar isso, né? Porque não foi uma parada, né? Foi uma mudança de plano para um momento, porque você não parou. Pelo contrário, né? Você começou a trabalhar em escolas também e com uma prática antirracista, né? Uma educação antirracista. As experiências que você sempre postou nas redes sociais sobre a sua prática docente foram as melhores, né? Sempre extremamente interessantes os caminhos que você foi trilhando por essa educação antirracista e essa área da sua escrita, da sua escrevivência, né? De estar como colunista, de estar publicando livro. Pra gente, antes de entrar hoje, eu nem anunciei o título da live, né? A nossa live hoje é Leituras no Terreiro, nos terreiros, né? E aí, antes da gente entrar propriamente para falar um pouco dessas leituras no terreiro, e aí eu não estou esquecendo as perguntas não, viu, Eric? Vamos deixar essas perguntas para a gente estar jogando um pouco depois que ela terminar essa apresentação dela. A gente vai conversando um pouco e tirando algumas dúvidas que a galera já tá jogando. Quero dar um olá também para o pessoal que entrou depois, né? Tem gente mandando recado para você, até uma personal, te chamando aqui de linda, Jaque linda, a Afroxum, a Bia, né? Entrando, pedindo a benção, a galera toda, Oxum abençoe. Ebome Hércules, Ebome Rosa, Dofona Fernanda Carolina, Fábio Seabra, que também tem comentários, e aí a gente vai fazendo, depois que ela tiver terminada essa parte da apresentação, da fala dela, né, que eu acho que é de uma riqueza, e aí eu queria, antes de você começar a falar da parte de leituras no terreiro, né, para abrir esse Leituras no Terreiro, eu queria ler um trecho que eu tirei de um post seu, que eu achei lindo, né, acho que foi um post mesmo, né? Nosso lugar de fala é o das representações que acionam e atualizam a negritude, né? É uma fala tua num post sobre as tuas oficinas de escrita, né? E aí eu queria que você falasse um pouco a relação, né, disso com as leituras no terreiro, porque tudo que você está falando até agora eu estou fazendo o link direto com o terreiro, né? Porque tudo tem a ver com a tua ancestralidade,
com o teu aprender nos terreiros, com os mais velhos, com as mais velhas, né, com a própria ancestralidade, que eu também acredito muito nisso e sigo isso também, da gente ouvir as nossas ancestralidades, né, dialogar e ouvir, principalmente abrir escuta. Então, eu queria que você falasse um pouco, o Tumaché, pessoal que está chegando, queria que você falasse um pouco sobre essas suas escritas e sobre essas leituras que você compreende dessas leituras no terreiro, né? Bom, então, eu acho que as pessoas elas irão talvez se surpreender um pouco, né? Bom, primeiro porque eu venho, né? Eu venho de uma casa, né? Que não é uma casa pequena, na realidade, tanto a primeira na qual fui iniciada quanto a segunda, né? São casas assim grandes, né? Extensão de casas de tradição. Então, o que acontece? Geralmente, né, nesses espaços, e aí eu estou falando a partir da minha vivência, né, da minha experiência, a nossa leitura de dentro de terreiro está alicerçada na fala dos nossos mais velhos. E aí a gente volta de novo para a questão dessa tradição oral, né? Então, por exemplo, lá em casa nós estamos muito habituados, né, ao que nós chamamos daquele momento de estudo. O que são esses momentos de estudos? São aqueles momentos em que todos estão sentados ali na ENI, né, ou na DECIS, ou enfim, o nome, né, que queiram dar. E aí nós escutamos esses mais velhos contando diversas e diversas histórias. Então, assim, eu procuro muito trazer dessas falas, né, elementos para poder compor a minha escrita. Então, por exemplo, eu tive, né, eu fui participar de um concurso de uma revista de crítica literária e eu fui selecionada, né, para poder ter o meu conto, né, meu conto virou um podcast e é o Mulheridades. E quando eu estou escrevendo aquele conto ali, que quando eu escutei, né, aquele conto sendo narrado, eu fiquei assim muito emocionada. Eu estou toda, mas toda permeada por uma profunda cheia quando eu escrevo aquele conto ali. Porque eu costumo dizer que eu não sei falar de um outro lugar que não seja um lugar do rio calmo e que, ao mesmo tempo, esse rio ele pode se enfurecer, né? Tanto que quando eu começo a escrever o meu livro, uma parte dele, né, que é a parte que eu estou falando das águas de enchente, né, mas pensando na questão que nós somos corpos de cheia, principalmente quando somos filhas, né, de Iabás e da água doce, né? Então eu falo dos relatos de enchente e depois eu falo das poéticas do barro, né? Porque é isso que me forja, né? É isso que faz eu ser essa mulher, sabe? E eu acho que sim, nós devemos ter uma leitura, mas a nossa leitura ela não pode ser simplesmente uma leitura em que você pegue um livro e vá ler. A gente tem que aprender a fazer uma leitura da oralidade, das coisas em que a gente escuta. É claro que essa literatura escrita ela é importantíssima, dada, né, a cultura em que nós estamos inseridos, mas ela é simplesmente o registro dessa cultura. Né? Eu acho que a parte mais rica, na realidade, está naquele ao vivo, naquela fala ali que você não para poder pensar se aquela palavra ali está rimando com aquela, ou se de repente é uma outra palavra que você pode utilizar. Na minha concepção, né, essa é a parte mais rica. Então, assim, apesar de ser de uma casa em que nós não temos esse hábito, né, de pegar livros de literatura infantil que tratem da temática, né, de terreiro de modo geral, seja uma releitura dos oriquis ou uma releitura mesmo dos próprios cães, né, eu tenho e trago para a minha escrita, né, uma leitura da fala desses mais velhos, porque esse tempo em que eles vivem é um tempo que a todo momento ele é atualizado. Ele é atualizado. Esses mais velhos, eles relatam situações de 50 anos atrás que você para pensar e você fala assim,
Gente, mas como assim? Isso acontece hoje. Então, a gente observa que é uma literatura oral que ela nunca vai envelhecer. Ela é viva, e ela é viva porque nós somos seres históricos e seres vivos, né? Mas eu tenho, sim, aquele hábito de selecionar as minhas leituras que eu faço à parte, né? Ali do axé. Porque eu penso assim, é claro, cada casa sua regra, né, suas normas, mas tem aqueles conhecimentos também que se a gente puder adquirir, nós vamos adquirir. Então, por exemplo, tem um autor que eu gosto maravilhosamente dele, acho ele assim fantástico na escrita, que é, né, o Poli. Eu tanto li a dissertação de mestrado dele, em que ele tem um discurso maravilhoso para a defesa, né, dessa questão dos itãs, né, até mesmo de alguns oriquis, no trabalho, né, antirracista dentro das escolas, sabe? Ele faz toda uma contextualização, é uma escrita muito boa, né? E eu gosto muito também de antropologia dos orixás. Acho que ali a gente consegue ter uma ideia mais ampliada, né, do que são essas espiritualidades. Porque eu costumo dizer, mãe, a seguinte coisa, né? Uma coisa que eu vejo muito hoje. Todos nós temos a nossa trajetória. As trajetórias, elas devem, sim, ser muito respeitadas, né? Mas uma coisa que eu falo, por exemplo, aqui em casa, né? Quando, né, chega o momento das nossas celebrações, né, de Umbanda, eu falo assim, gente, pessoas que são de axé têm que estudar. Pessoas que são de axé têm que estudar. Tem que estudar. Não dá mais, né, para a gente poder pegar e estar cantando uma cantiga para Iemanjá e a gente não saber o significado dessa cantiga ou não saber explicar o porquê dessa cantiga, mesmo que haja ali componentes do sincretismo religioso. Mas a gente tem que saber explicar, sabe? Mas e por que eu trago esse elemento? Porque a nossa prática espiritual, ela sempre foi uma prática espiritual pedagógica. Quando as nossas mais velhas, elas estão lá sentadas naqueles cadeirões e nós estamos ali de cabecinha baixa, olhando, né, ouvindo a fala delas, elas estão nos educando, sabe? E é esse tipo de educação que eu jamais quero deixar de ter na minha vida. Então, assim, eu acho muito importante essas leituras que são realizadas dentro do axé, né? Principalmente nos axés que têm o hábito, né, de trazerem essas crianças para a roda para poder falar um pouco dessas leituras, sabe? Eu acho isso, assim, extremamente importante, mas eu também acho importante também transmitir uma ideia de que o conhecimento mesmo, ele não necessariamente está ali. Porque eu tenho visto uma mania muito feia, né, que acabaram de iniciar-se da seguinte coisa. Ah, mas é porque eu li no livro. E aí isso mata a gente, né? Eu li no livro, mata a gente. E eu penso até mesmo que, do ponto de vista acadêmico, é um fenômeno que se tenha, né, que combater, porque jamais que a nossa prática espiritual e os nossos saberes, eles serão medidos por um livro, né? Se fosse assim, não teria importância, né, uma pessoa com 50 anos de iniciada, sabe? Eu sento para poder ouvir a minha avó e aquilo dali não dão 10 livros, né? Teria que ser muitas pessoas sentadas e fazendo uma produção. Então, acho sim, né, que as trajetórias têm que ser respeitadas, né? Essas leituras, elas são maravilhosas, mas sempre pontuando. Na parte infantil, eu não vejo nenhum tipo de problema. Eu acho maravilhoso. Acho muito bom o trabalho dos nossos autores. E outra coisa, né, Obassi, a gente percebe que até nas crianças, né, principalmente nas crianças, né, que estão no cotidiano do terreno, no dia a dia, como elas, às vezes elas estão correndo, estão brincando, mas elas estão ligadas, né, estão escutando, estão com a escuta aberta para todas essas histórias. Outro dia outro dia, deve ter quase um ano, as meninas estavam brincando de dar bori uma na outra, sabe, com a rolha pegando a rolha da cidra e fazendo de obi, botando na cabeça como se fosse a caça. Então as crianças, elas vão
vão construindo textos também, mesmo que não sejam narrativas escritas graficamente ou alfabéticas, mas elas vão construindo seus textos a partir do que vão vivenciando. Eu acho que se a gente prestasse mais atenção nessas formas de construção que as crianças do terreiro apresentam para a gente, dos textos, eu acho que isso também seria de uma riqueza gigantesca, né? Porque elas estão nos cotidianos, né? Com certeza. Aqui em casa eu vejo muito pela minha filha, né? Pela Kendê. A Kendê participa de tudo. Ela agora já vai mais pro terreiro comigo. Mas eu acho super engraçado, né? Porque eu no outro dia fui fazer alguma coisa, né, com a Dona Mulambo, e ela tá com aquele cuidado assim: Dona Mulambo, espera só um pouquinho, tá? Nós já vamos te dar o seu banho. E eu morri de rir, agora imagina. E ela falou: mamãe, pega a bebida da Dona Mulambo porque ela tá com sede, mamãe. Ou seja, a criança... E elas sabem, né? Quem dê com 4 anos, ela sabe... Mamãe, agora é a música do defumador, né? Para poder, né, salvar a Jurema. E ela fala. Eu acho muito interessante a forma como essas crianças, né? Elas fazem essa leitura delas de mundo. E eu acho super importante também, quando a gente passa por uma situação, dessas crianças nos chamarem atenção. Minha filha, com 4 anos, já me chamou a atenção para uma questão espiritual que eu não tinha parado para poder me dar conta, para poder ler, para poder perceber. E é impressionante, sabe? Porque, na realidade, a gente lida tudo como criança. A gente, às vezes, não tem aquele cuidado de parar para pensar que são ancestralidades viventes ali. E que essas ancestralidades vira e mexe são utilizadas pela figura de um herê, pela figura de um ancião, de um ancestral, para poder falar e chamar a nossa atenção. Sabe? Porque, pensando nessa outra lógica nossa do terreiro, né? Não é essa lógica adultocêntrica que a gente tem falado tanto aqui nas lives, né? Exatamente, exatamente. Eu sempre acho que o grande futuro da humanidade está sempre nas crianças, né? Acho que a gente tem uma responsabilidade com os tipos de exemplos, né? Que nós deixaremos para essas crianças. Mas eu sempre falo que elas, sabe, elas são o futuro. Por isso que a gente tem que lutar por essa prática espiritual. E eu costumo falar sempre, e eu falo aqui, gente, olha só uma coisa, quem não estuda, caça a mão de arrumar uma caneta e um papel, porque, gente, não tem como. A gente tem que saber bater de frente, sabe? Sim. Quando uma pessoa que é de um outro tipo de doutrina religiosa chega pra gente, quer questionar, nós temos sim que ter condições de bater de frente com essa pessoa, né? E não é no sentido de você desautorizá-la, mas é no sentido mesmo do confronto de ideias, que para mim é sempre muito rico esse confronto de ideias, sabe? E eu não vejo problema nenhum se esse confronto de ideias ele for saudável. Eu vou reproduzir aqui uma fala que eu falei numa live em que eu participei com um rapaz, que eu gosto muito dele, sabe? Ele é muito gente fina, e ele falou a seguinte coisa para mim: Jaqueline, mas os evangélicos, ele trouxe a seguinte fala, né? Eles não têm culpa por aqueles que, né, praticam intolerância e têm posturas assim ruins e erradas. Eu falei assim, concordo com você. Mas esses bons evangélicos que você está citando, né, na medida em que eles sabem que existem maus evangélicos e eles não se posicionam, é porque, no mínimo, eles estão sendo coniventes. Eles estão sendo cúmplices. E aí o menino, de repente, arregalou um olho desse tamanho para mim e ficou olhando para mim. Eu falei assim, mas é. E eu falei para ele, eu não preciso que ninguém, que essa pessoa não seja eu, fale da minha religião. Porque eu a conheço, eu a vivencio, eu tô ali dentro daquele cotidiano. Então, ninguém melhor do que eu para poder falar, né? Eu quis falar para ele, olha, ninguém que não seja iniciado tem autoridade para poder falar do candomblé. Sim. Ninguém. Eu acho que isso é importante.
bem interessante pensar também, né, na forma como constroem esses textos, esse olhar de fora na construção desses textos, né? Esse olhar do outro que quer falar sobre o racismo religioso que a gente sofre, né? Esses olhares de fora, tá, que a gente tem amigos, tem parcerias, mas não pode deixar de nos escutar, de estar atento a essas questões de posicionamento, né? Não adianta só escrever sobre, precisa se posicionar contra essas atitudes de racismo religioso. Exatamente. Só escrever, só pesquisar, não dá conta. Precisa ter um posicionamento, né, nessas escritas, nessas pesquisas. Aí sim a gente pode estar conversando um pouco, né? Eu tenho umas perguntas aqui para fazer, do Eric, principalmente. Deixa eu dar um olá para o pessoal que já entrou mais gente aí. A Natália Silva, que está aqui repetindo a sua fala, né? A gente precisa ler os nossos mais velhos, né? É um pouco isso que você está falando. A gente precisa ler, né? E ler não só escritas alfabéticas, mas ler a expressão do corpo, porque a gente tem muito isso no terreiro, né? A gente fala com o corpo, a gente tem marcas que você faz leitura, você tem elementos ritualísticos que você lê o corpo. Ah, essa é uma ebome, essa é uma iniciada, essa ainda não iniciou. Então, o nosso corpo fala, né? O nosso corpo é texto dentro do terreiro o tempo todo também, né? Sim. Então, pensar um pouco sobre essas questões. E aí, o Eric, ele está aqui perguntando se você... A gente está com 10 minutos. Eu vou fazer as duas perguntas. Se tiver faltando 5 minutos, eu encerro essa e a gente abre uma outra para você poder responder. Não tem problema. Tá, beleza? Então tá. O Eric está falando se você conhece, se você ouviu a história do livro Lendas de Exu, que uma professora tentou trabalhar. Acredito que ele esteja falando da professora Cristina, lá em Macaé, né? Ela tentou trabalhar com o livro Lendas de Exu e não foi permitida. Ela foi denunciada, foi perseguida, né? Enfim, deu um pano para a manga. Ela era um bandista na época e trabalhava, acho que na sala de leitura. E ele pergunta também se você já se deparou com alguns livros de cordel que tem uma visão, um olhar preconceituoso sobre os catimbós, as juremas e as umbandas. Eu nunca olhei. Não sei se você tem essa experiência. Eu acho que dá para a gente... Então, Eric, primeiro, assim, gratidão, né, por você estar aqui conosco. Eric, você sabe que, assim, quem é da área de literatura, né, seleciona, né, na realidade, né, os textos e os ramos, né, dentro da literatura que vai seguir. Na realidade, o meu contato com a literatura de cordel, ele é um contato muito mais recente, tá? Até pela escritora Jarria Reis. Eu não tenho um contato profundo com a literatura de cordel. Então, assim, eu não tenho como respondê-lo, né? Pegando aí a questão literária, porque eu, de fato, eu nunca li, tá? Nada de literatura de cordel de cunho religioso que fizesse, né, menção preconceituosa, essa questão da jurema, né, ou essa questão do catimbó. Agora, eu tenho como te responder uma outra questão, que é a seguinte, né? Você sabe que o culto de caboclo e boiadeiro na Umbanda, ele é diferente, por exemplo, daquilo que chamam de toré de caboclo, né? Que acontece muito nas casas, por exemplo, de Angola. O Tumba Junsara, ele é um axé em que essas festividades acontecem bastante, tá? Apesar de não ser do Tumba Junsara, eu tenho uma experiência no sentido de presenciar essas festividades, né? E de alguns relatos, porque eu sou casada com um cambondo que é confirmado em Angola. Foi confirmado no Goméia, hoje está no Tumba Junsara. E, na realidade, o que me incomoda um pouco, tá? Isso daí não é só no culto de caboclo, de boiadeiro, mas como no de Exu, no de Preto Velho e de alguns outros, né? É a má interpretação que algumas pessoas fazem, né, de determinadas situações desses cultos. E eu acredito que isso aconteça exatamente pela falta de informação
que essas pessoas elas não têm. Por isso que eu falo que quando o mais velho ele está lá sentado falando, ele está nos educando, sabe? Mas eu também entendo que nem sempre essa pessoa ela tem culpa de estar reproduzindo aquilo que eu chamo, né, de, quer dizer, uma falta de sabedoria mesmo, sabe? Isso daí a gente escuta, na realidade, são em vários cultos, né? Eu, por exemplo, tenho uma coisa com um culto de povo de rua que é, para mim não faz mais nenhum sentido evocar cantigas em que fale de diabo, mas eu não sei nem o que é diabo, gente. Pelo amor sabe? Para mim não faz nenhum sentido. Por quê? Se nós a todo tempo estamos dando, né, porrada, que essa é a palavra certa, né? Em vertentes protestantes e dizendo que não é uma religião que cultua, né, diabo, como é que a gente, nas nossas cantigas, ainda que dentro da Umbanda, a gente fala em diabo? Então, é contraditório, sabe? É contraditório. Você pega uma pessoa que foi durante 20 anos da igreja, leva essa pessoa numa gira de povo de rua, essa pessoa vai escutar isso, ela vai, então, afirmar aquilo que o pastor falava dentro da igreja. Sim. Sabe? Então, para mim, esse tipo de cantiga na minha casa não canta. Né? Para mim, isso não faz sentido. Sabe? Não faz sentido mesmo. Né? Então, eu acho que são esses os cuidados aí que nós devemos ter, porque é aquilo. Eles podem até inventar algumas coisas e aumentar outras, mas eles não vão tirar isso do nada. Então, é aí que, né, o Babá a também gente... tem esse cuidado. Ele tem esse cuidado para não... Exatamente, mas ao mesmo tempo fazer a meia-culpa para não ficar contraditório. E sobre a questão dessa professora, esses livros, né? Vou precisar te interromper, porque não vai dar tempo de você responder a segunda parte. Aí eu vou encerrar, aí a gente volta e você completa a resposta, tá bom? Tá, então, joia. Eu só estou fechando aqui, salvando no IGTV e já recomeçando outro, então acompanha para a gente poder continuar, tá bom? Tá, até joia. Pedinho. Até já.